Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast iGrow e hoje eu tenho um convidado muito especial, Ricardo Bellino. Ricardo é um empreendedor serial, um acelerador de pessoas, autor, mentor. Que alegria ter você aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre uma alegria para mim poder participar, né, desse processo de crescimento, né, das pessoas e desse desenvolvimento humano, né? Eu digo que esse é meu grande projeto legado, é uma alegria enorme, te agradeço o convite, é sempre muito bom poder compartilhar e, enfim, tudo que possa trazer crescimento, né, para as pessoas e desenvolvimento, eu acho que é quase que uma obrigação, né? Eu acho que a gente chega num momento da nossa vida que a gente tem que transbordar, a gente tem que deixar o ego e assumir o eco. E esse eco do transbordo, do compartilhar para promover mudanças, né? Eu acho que essa é a grande missão que a gente tem nessa vida e eu assumi ela com muita alegria. Fantástico, né? É interessante que, se você olha aqui o meu slogan, e me chamou muita atenção isso em você, você constantemente repete transformação de vidas, pessoas, você valoriza muito isso, né? E o meu slogan é transformando vidas através de negócio. Eu costumo dizer que todo negócio que eu me envolvo tem que envolver transformação. Se for um negócio simplesmente por fazer, não me interessa. Claro. Mas vamos lá, quem é o Ricardo? Você é uma pessoa muito conhecida, mas eu queria que você se apresentasse um pouco. Então, Lúcio, eu queria, na verdade, não evitar as longas biografias, porque eu acho que hoje a gente tem o benefício, né, de viver num mundo conectado, né, que tem acesso às informações. Eu acho que a curiosidade foi um dos fatores que me levaram a atingir, vamos dizer, o status e o estágio de sucesso que eu poderia, sem falsa modéstia, reconhecer que a minha trajetória representa, né? Então, em vez de contar aqui toda a minha trajetória, eu acho que as pessoas que nos assistem podem procurar descobrir quem é o Ricardo Bellino, vai ser muito interessante. Mas o que importa é saber quem é, não qual é a biografia do Ricardo Bellino, mas quem ele é, quem é o ser humano Ricardo Bellino, né? Então eu diria que, se eu tenho que me apresentar aqui rapidamente, eu te diria que eu sou essa pessoa que sempre foi um inconformado, né? E que nunca aceitou não como resposta. E que nunca se deixou curvar, né, pelas pressões da sociedade apenas porque eu não tinha dinheiro, ou apenas porque eu não falava um idioma, ou apenas porque eu não tinha uma certificação acadêmica. Todos esses pré-requisitos que a sociedade nos impõe para que a gente tem que se preparar para alguma coisa, pagar por isso, né, para depois ter acesso ao paraíso, né? Eu entendi que não era exatamente essa a minha dinâmica. Eu tinha que correr riscos, quebrar o paradigma do impossível, dizer a todos aqueles que diziam que eu era louco, que era aquilo apenas algo que ainda ninguém tinha tentado o suficiente e que eu ia apostar na tese de que as coisas, para mim, elas correm sempre um grande risco de dar certo e não correm um grande risco de dar errado. E essa mentalidade, essa atitude, né, irreverente, de debochar do padrão, né, de questionar as coisas que são apresentadas para nós como verdades absolutas, foram e são, para mim, até hoje um grande desafio. Tá, mas de onde saiu isso? Você aprendeu? Olha, para te ser muito sincero, eu não aprendi numa escola tradicional. Motivo esse pelo qual eu criei a minha própria, chamada Escola da Vida. Aonde, de fato, fantástico o nome. Eu não só me formei, porque eu acho que você não se forma na Escola da Vida, você só vai e frequenta as aulas até morrer, né? Escola da Vida, no final, você não ganha um diploma. Você nunca para. Você nunca para. Nunca. A Escola da Vida é o verdadeiro lifelong learning. Isso é a Escola da Vida. O resto tudo é bullshit. Lifelong learning chama-se School of Life. É a escola da vida, a escola que você aprende errando, a escola que você aprende tomando riscos, a escola que você não se permite que um fracasso ocasional destrua uma possibilidade de sucesso no longo prazo. Você acredita que, então, foi parte da sua infância? Eu coloco muito que parte do que eu aprendi foi
numa fase que eu comprava doce na rua, um pacote, pagava R$10, vou falar reais, não lembro o que era antes, e vendia no final R$20. Sim. Eu pegava sorvete, ganhava meu dinheiro. Então, eu tive um aprendizado meio que forçado, eu tive a oportunidade de aprender a ser empreendedor, de pensar diferente, de entender que tem que errar mesmo, tem que quebrar a cara para conseguir alguma coisa. Não posso ter medo o tempo todo, não posso esperar estar 100% seguro, agora eu vou empreender. Assim, eu devo talvez um pouco ao meu pai. Sim. E a possibilidade que eu tive de exercer isso, de errar. Sim. Hoje, os adolescentes não têm essa possibilidade, porque não pode trabalhar, tem que ir para a escola, é meio que direcionado de uma outra forma. Sim. Como é que você coloca, talvez, um pouco do que eu aprendi e você aprendeu para poder, quem está aqui ouvindo, assistindo, falar, caramba, então dá para pensar diferente? Com certeza, eu entendi o teu ponto. E eu diria o seguinte, eu fui um jovem adolescente muito tímido. Curiosamente, para o que eu sou hoje, parece até brincadeira ou mentira, mas fui. E foi essa minha insegurança, foram essas minhas crenças limitantes, foram esses meus constrangimentos, né, que me levaram a buscar uma maneira de transformar minhas fraquezas em virtudes. Então, eu consegui criar uma dinâmica na minha cabeça de que eu não precisava me deprimir, né, ou me conformar com algo que eu não poderia ter, mas aquilo me dava uma força, e até hoje eu sou assim, para eu ir lá e quebrar aquele paradigma e mostrar que é possível quando você coloca entusiasmo, otimismo, trabalho duro e a vontade de fazer acontecer, e mais importante, quando você acredita em alguma coisa. Para mim, o believe, ele é fundamental. Não adianta você sonhar, não adianta você desejar, não adianta você querer, se você não acreditar. E o acreditar, ele vem de uma perspectiva que eu poderia te dizer quase como a fé, né? Eu não sou um homem religioso, mas sou uma pessoa espiritualizada. A fé pressupõe que você acredita em alguma coisa que você não vê, que você não toca. Existe ainda. Ok? Está na sua mente ou no seu coração. Os negócios são também assim. Quando você visualiza uma oportunidade, você constrói num pântano um empreendimento. Uau. É pântano no começo, mas o visionário, ele acredita Que sem vai... ver. Ele é o antítese do São Tomé, que é o ver para crer. O empreendedor, de fato, raiz como nós, ele crê primeiro para ver depois. E aí ele faz com que os outros, na sua crença, também enxerguem. Porque esse nosso papel de convencer, de trazer pessoas para sonhar junto. Porque você não sonha sozinho. Não. Você precisa de outras pessoas para sonhar junto com você. Talvez por um período seja meio solitário, porque ninguém acredita. Nós somos lobos solitários. Né? É aquela coisa, certamente. A pessoa, você conta algo que ainda está no mundo espiritual. Né? Eu sou cristão e eu sempre coloco o mundo espiritual. Sim. Eu construí lá. Agora eu vou ter que correr atrás. Sim. E é interessante que nessa minha jornada, nesses últimos 12 meses, onde eu escrevi um livro, Autogestação, eu tive parte do livro, um capítulo, é quando eu volto para poder entender um pouco como foi o meu passado. E eu consegui entender que a minha mãe, eu lembro que não importava a situação do momento, ela chegava para mim e falava, filho, você não pode parar de sonhar. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então eu vejo que parte também da minha habilidade ou da minha a forma de pensar, de colocar primeiro no mundo espiritual as coisas, veio um pouco da minha mãe. Não, eu acho que todos nós temos as nossas referências, né? Eu tive uma referência muito forte do meu avô paterno, que foi um imigrante português que chegou no Brasil com uma mão na frente e outra atrás e se desenvolveu um projeto comercial. Ele era um comerciante, né, de venda de tecidos finos. Na época não existia confecção no Brasil nem no mundo. Eram tecidos e casimiras para fazer roupas sob medidas, para homens principalmente, ternos, camisas de algodão, de voal, etc. E ele foi um grande comerciante e eu tive o privilégio de conviver com meu avô no seu comércio e conviver com seus amigos comerciantes. E me lembro com alegria aqueles almoços na Confeitaria Colombo, no Rio de Janeiro, que era uma referência, até hoje é um landmark, né? Uma coisa muito importante no Rio, mas eu sempre ficava
fascinado com as histórias. Eu acho que eu me tornei um bom contador de histórias. E eu acho que o que faz a gente, na verdade, ser mais bem-sucedido do que outras pessoas é ter a capacidade de contar melhor a sua história. Né? Sim. Se você não conseguir contar bem a sua história, dificilmente você vai conseguir ser bem-sucedido naquilo que você se propõe a fazer. Porque você tem que contar uma história. E a primeira história que você tem que saber contar com maestria é a sua. Quem é você? As pessoas têm que encontrar em você alguém de confiança, mas ao mesmo tempo interessante. E não interessado nem interesseiro. Então, se a pessoa tem empatia por você, seja pela sua trajetória, ou seja pela sua postura, pela forma como você se apresenta, como você se coloca, né? A maneira simpática, bem-humorada, né? Preocupada, curiosa, atenta, interessada na vida do outro, naquilo que aflige o outro, porque nós somos seres humanos que vivemos em processo de dor permanente, conflitos internos, confusões mentais. O tempo todo, né? O ser humano é assim. Ele é um animal que vive em conflito e numa teoria, e existem as teorias e a ciência fala muito sobre a teoria do caos. Nós vivemos num caos permanente, somos pessoas super complexas, com oscilações de humor no mesmo dia, nós mudamos vamos chamar, do mesmo jeito que o clima pode mudar nas 4 estações do ano, no mesmo dia, nós podemos mudar de humor várias vezes no mesmo dia. E isso afeta uma decisão empresarial, isso afeta uma decisão de compra, isso afeta uma decisão de contratar alguém ou demitir alguém. Então, eu sempre digo que atrás de qualquer negócio existem pessoas. Eu não quero discutir um modelo de negócios, eu não quero discutir um PowerPoint bonitinho sem entender a pessoa. Né? E aí, só para trazermos aqui quebrar o gelo aqui, que eu acho que é uma coisa muito interessante, eu, ao longo dessas minhas, eu te diria, já quase 4 décadas empreendendo, né? Eu aprendi uma grande lição na minha escola da vida, que é o sucesso, ele não é um golpe de sorte. Mas aprendi que a antítese, o fracasso, ele não é um golpe de azar. E a partir dessa observação, né, porque existe muito vitimismo, que eu resolvi rebatizar como um tema com o título de coitadismo. Então, esse coitadismo, ele impede as pessoas de se desenvolverem, de se expandirem, de tomarem os riscos, porque elas vão te explicar o porquê que elas não vão fazer alguma coisa com o medo de serem zombados na sua sociedade, na sua casa. Porque quem vai destruir seus sonhos, meu querido Lúcio, não são seus inimigos nem seus concorrentes, são os seus melhores amigos, querido. É a sua esposa, é o seu marido, é o teu filho. E muitas das vezes você mesmo. E você também é o grande sabotador das suas coisas. Tudo. Mas, a partir dessa conclusão, eu fui convidado a escrever, eu já escrevi alguns livros, mas nós deles... Nós vamos falar sobre aqui, nós temos alguns. E aí, a partir daí, eu decidi escrever um livro que representava essa dualidade. Sucesso, fracasso, não é por acaso. Então, eu resolvi escrever um livro que chama-se Ninguém é Fudido por Acaso. Por acaso. E o mais interessante desse livro é que aqui no Fudido, você tem um jogo da velha. E não é por acaso. Porque você tem 2 possibilidades de ser fudido. O foda, que é o cara que é foda, com O. Eu sou foda. E o fudido com U. Fudido. Você decide que letra você vai colocar aqui, meu amigo. É uma vogal. Uma letra muda de você ser um cara foda para você ser um cara fudido. E aí é importante você entender em que estágio que você está, e como diria, e aqui parafraseando minha amiga Natália Arcuri, você tem que saber qual é o seu grau de fudência. E aí eu fiz um teste que vocês podem aqui, que estão nos assistindo, e você, pode deixar, se quiser, você pode entrar num site que é o fudidômetro.com.br, fudidômetro com u.com.br, e você vai encontrar lá o teste. Qual é o seu nível? O nível de fudência. Mas a brincadeira, que é uma brincadeira... Mas uma realidade de muitas pessoas. É uma realidade muito forte. Inclusive, tive o privilégio de poder anunciar e lançar esse livro no palco do SBT, no programa do Danilo Gentili, que fez, inclusive, o teste. Dioguinho fez o teste também. Mas para
chamar atenção para as pessoas que você precisa se enxergar primeiro. Em que momento eu estou? O que está me impedindo de crescer? O que está me impedindo de grow? Esse é o grande questão, a discussão nesse programa. Uau. Não é uma fórmula mágica, um passo a passo para crescer. Não! É o que está te impedindo de crescer. Porque uma vez que você entende quais são os processos que estão te impedindo, que estão te vamos dizer, inibindo ou estão te paralisando, no momento que você domina essa questão, é o momento que você se liberta para crescer. Não, eu acho fantástico tudo que você colocou aí. Mas você entende que é algo difícil para as pessoas por si próprios? Simplesmente falar, quer saber? Eu vou deixar de ser ferrado e eu vou começar agora a mudar minha vida. Ferrado não, pode falar. Deixar de ser fudido. Pode falar a palavra correta. O que é isso? Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Lúcio, nada é fácil nessa vida. Sim. Tudo na vida depende de uma coisa que eu chamo de decisão. Decisão. A decisão, ela tem um preço. Ela pressupõe um custo. Esse custo, muitas vezes, é uma dor. É uma dor de abrir mão de algumas coisas. É a dor de um medo de algo que eu não sei. Agora, você vai me dizer, bom, para você que já passou por tanta coisa é fácil. Não é nada fácil. Não. Por exemplo, você já teve medo? Eu tenho. Sim. Mas vou com medo mesmo. Então é o seguinte, meu amigo, eu não vou achar uma desculpa para justificar o porquê que eu não fiz. Exato. Eu vou fazer, e se tiver que ir com medo, eu vou com medo mesmo. E se der certo, eu vou comemorar. E se der errado, eu vou agradecer a escola da vida, vou fazer um recibo e vou botar na gaveta. Porque não tem melhor escola para que você cresça do que a escola da vida. Sabe o que eu fiquei muito, mas muito chateado nesse processo que eu vivi? Foi o quanto de tempo que eu perdi, que eu deixei de usar as minhas habilidades por medo, por preocupação do que as outras pessoas iriam pensar. Isso. Eu neguei muitos convites de falar em público porque, eu não sei, vão dar risada de mim. E aí eu quero aproveitar e presentear você com o meu livro Autogestação. Né? Aí, adorei. O nome, poxa, autogestação, eu lembro que quando eu passei esse nome, né, uma pessoa que eu conversava, não estou entendendo, você quis dizer autogestão, eu falei, autogestação, você não está entendendo, eu não me conhecia, eu era o Lúcio que seguia baseado por crenças, o que me falaram, o que fulano falou, família, pai, mãe, e eu não me conhecia. A partir do momento que eu me posicionei, e não foi fácil, que eu comecei a ser sincero primeiro, comigo, Sim. Comecei a ser vulnerável, eu falei, caramba, esse é o Lúcio que está aí dentro? Deixando de fazer tantas coisas. E aí nasceu Autogestação, presente para você. Muito obrigado. Mas eu faço questão que tenha uma dedicatória. Já deixei, eu já falei, vou... Você é um homem prevenido. Eu vou querer o seu livro também, tá? Que delícia, obrigado de coração. E essa é uma jornada que hoje eu vejo um pouco mais simples, mas, Ricardo, para mim foi duro sair da onde eu estava. E pensa, eu já era empresário, já ganhava dinheiro, já tinha vários negócios, mas talvez eu estava usando o quê? 10% do meu potencial quando eu comecei a me conhecer. Então tem tudo a ver com o que você falou. E é muito legal que você é muito, assim, pessoas para você é tudo. Transformação, mudança. E isso é muito legal. E uma coisa que eu acho muito simbólica, né? E gosto muito, né, de enxergar essa criança, essa gestação que você fala muito bem aqui, porque a escola da vida, ela dá vida. É uma escola que pode permitir você um renascimento. Uau. E aqui é a projeção que eu enxergo de um renascimento. Né? A escola da vida, ela não tem um prédio. Inclusive, para você saber, eu tenho a sede da minha escola da vida na Itália, numa cidade, num vilarejo que chama-se Comune de Belino, que é o meu nome. Que foi uma circunstância casual. Nada na minha vida é casual. Mas vamos dizer que o princípio do descobrimento foi casual. A explicação talvez seja sincronicidades ou movimentos que a gente não tem consciência ou domínio para poder explicar, porque realmente é um negócio maravilhoso. E aqui no Brasil, eu encontrei um lugar em Gramado, que é uma cidade que eu amo. Eu sou cidadão gramadense, tenho a chave da cidade, inclusive. E agora, recentemente, apertei as mãos de um grande empreendedor, que é o André Tissot, fundador da Sierra Móveis, e que
criou com as suas próprias mãos um jardim, que eu poderia dizer que é o Jardim de Éden. São alguns milhões de metros, com milhares de plantas lindíssimas, que ele batizou de Garden Park. E ali, no jardim, naquele Jardim de Éden, será sediada a Escola da Vida. Porque é uma escola que não pressupõe a necessidade de paredes, carteiras, quadros negros, é a Escola da Vida. E nós, que acreditamos demais, um dos maiores, se não o maior valor e maior pilar da Escola da Vida, é uma matéria chamada felicidade. E a minha história da Escola da Vida começa 15 anos atrás, quando eu lanço um livro pela editora Planeta, chamado Escola da Vida, na Academia Paulista de Letras, homenageio grandes personalidades que eu admiro e que eu percebo como grandes influenciadores da minha vida e de outras pessoas, que não tinham diploma também acadêmico. E essa jornada se cumpriu agora no dia 20 de março, que é o Dia Mundial da Felicidade, 15 anos. 15 anos. Há 15 anos atrás não se falava sobre felicidade, sobre ciência da felicidade. Aí eu convidei uma querida amiga minha, a Sandra Teschner, que é a maior autoridade em felicidade no Brasil, formada pela Universidade da Flórida, para escrever o capítulo 0. Porque como eu não tinha a felicidade incorporada no meu compêndio da Escola da Vida, eu disse, então, se eu acredito que a felicidade precede o sucesso, então, antes de falarmos nos passos para desenvolver uma trajetória empreendedora de sucesso, temos que falar de felicidade. Então, eu não vou renumerar os capítulos e colocar um capítulo 1 e os outros na sequência. Não, eu vou criar o capítulo 0, porque Fantástico. é o D0. Então, e assim, como a felicidade é o vértice principal, nesse grande jardim que vai acolher a Escola da Vida, nós vamos criar o caminho da felicidade. E cada aluno, cada membro da Escola da Vida, seja ele aprendiz ou mentor, porque eles se revezam e se trocam de lugares, porque na Escola da Vida o professor também é aprendiz. Ele também aprende dos aprendizes. E aí você cresce. Então nós vamos plantar árvores da felicidade. E ali cada pessoa vai ter a oportunidade de semear a sua árvore da felicidade e levar uma muda para sua casa, porque a felicidade tem que ser cultivada, regada todos os dias da sua vida. Tempo todo. E se você entende que a felicidade precede sucesso, se você entende que ser uma pessoa extraordinária, ser uma pessoa verdadeiramente rica e próspera, pressupõe você atingir um nível e uma capacidade de conquistar tudo aquilo que o dinheiro não compra. Quando a gente tem essa capacidade, depois de ter conquistado todos os brinquedos que a gente pode projetar na nossa mente de criança, como adulto, e satisfazer os nossos caprichos do ego, a gente entende que tem uma virada de chave importante, porque a nossa vida é uma passagem, é um legado que a gente tem que criar, é uma herança para a gente ter que deixar, seja para os nossos filhos ou por pessoas que a gente, por acaso, nem conheceu. E eu tive a grata surpresa, inclusive me emocionou demais, ao conhecer o testemunho do nosso querido Mário, que me conheceu aos 13 anos de idade. Ele me observava de longe, porque ele estava com seu pai, provendo um serviço para mim, no meu escritório novo da Elite, em 1989. Uau. E ali ele ia pintar as ferragens dos móveis que o pai estava fazendo. E ele teve um contato comigo, ele escutava minhas histórias, ele olhava as revistas que eu trazia dos Estados Unidos, sobre as modelos, sobre a moda, etc. Passam-se 31 anos e ele manifesta, ele consegue que chegue às minhas mãos uma declaração dele, daquela história e como ele encontrava em mim a razão, a ponte, a inspiração para estar onde ele está hoje. Então, o que eu digo é que nós, você que tem esse compromisso de compartilhar, né, cada um na sua área, cada um no seu degrau, não importa. Nós vivemos, eu digo, o mito do Pequeno Príncipe. E eu digo que se tem algum livro que a pessoa tem que ler antes de empreender ou antes de sair de casa,
não são livros de marketing, de venda, de como ficar rico. É o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe, ele deixa uma lição muito bonita. Tu serás eternamente responsável por aqueles que cativas. Então, quem se propõe a ser disseminador, comunicador, educador ou qualquer que tenha que ver com pessoas, tem que estar predisposto e assumir a responsabilidade dessa relação que existe com pessoas que podem ser próximas ou pessoas distantes. Pessoas que eu jamais podia imaginar que estavam me observando nos olhares de um jovem de 13 anos. Olha o impacto Gerou mudança na vida dele. Olha o impacto, a responsabilidade que nós temos todos os dias da nossa vida. Você quer ser grande? Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser rico e famoso? Pense quem você está sendo hoje. Não só para você, mas para aqueles que estão te observando, porque a nossa vida é isso. Nós somos observados o tempo todo. E a gentileza, o carinho e o compromisso em poder transbordar isso e ajudar pessoas a serem felizes, ajudarem outras pessoas a desenvolverem seus próprios projetos, fazer com que elas quebrem essas crenças limitantes, que elas acreditem, que elas tenham a coragem de ir com medo mesmo, que elas vão lá e tentam, porque eu não vou jamais chegar aqui e te dizer, meu querido Lúcio, eu tenho algumas frustrações na minha vida, porque eu não fiz, porque eu tive medo. Você nunca vai me escutar sobre isso. Todas, mesmo que deram errado. E eu vou lhe contar duas coisas. Uma que me veio aqui agora para não perder o fio, e que é o seguinte, eu ouvi uma vez, ou mais de uma vez, do pai do meu querido amigo Marcelo de Carvalho, que é um dos sócios da Rede TV, e o Edro de Carvalho, que era uma pessoa que, inclusive, me adotou como filho osmótico. Ele dizia que eu era o filho osmótico dele. E ele me dizia isso, e eu tive o privilégio de fazer as palavras fúnebres dele, porque ele me pediu, porque o filho é filho único e não estaria em condições, então ele me pediu. E ele me disse uma coisa que me marcou muito e que tem tudo a ver com a minha vida. Ele falou, Belino, eu nunca me arrependi de nada na minha vida. Mas se tem alguma coisa que eu me arrependi, foi dos beijos que eu deixei de dar. Uau. Então, meu amigo, se a gente não estiver atento a isso, esquece todo o resto, esquece Grow. Você não está entendendo o que você veio fazer nesse mundo. Você acha que só por ter sócios famosos e falarmos de milhões e dos carrões e das ilhas paradisíacas de Key Biscayne, quem é você? O que você está fazendo com a sua vida hoje? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem essa coragem de enxergar o espelho, né, a nossa própria imagem. E se a gente não estiver feliz ou satisfeito, não tem problema. Muda. O que não dá é para justificar e não mudar. A gente tem que justificar para mudar. Porque se você não mudar, você não vai ter a vida que você merece ou o que você quer para você, para sua família, para sua empresa, para os seus clientes ou para o seu patrão, para os seus funcionários, enfim. Sim. É isso. E, infelizmente, a maioria das pessoas buscam o quê? A felicidade, o dinheiro para poder ser feliz. E tudo que você falou foi totalmente o oposto. É isso. E eu vou confessar que o que eu conhecia de você era pela internet, vídeos, reportagens. Mas eu falo que o que mais me agrada de fazer esse podcast é a energia que somente eu estou vivendo aqui agora. Sim. E a paixão que você fala sobre pessoas. Sim. Eu não me recordo de ter conversado com alguém que me transmitiu essa mesma energia. Para mim, assim, me faz... Eu sou uma pessoa que eu penso muito parecido com você, mas a energia que você passa, quando você fala de transformação, pessoas, o valor que você tem é fantástico. Né? E eu acho que isso às vezes falta muito na vida dos empreendedores. Espera aí, pessoas em primeiro lugar, negócios depois. É isso. Né? Quero mudar um pouquinho. Antes de entrar no seu outro livro, IPO Pessoal. Sim. O que passou na sua cabeça quando você falou, vou sair do Brasil? Foi o quê? Foi a necessidade ou simplesmente eu quero buscar algo muito... Lúcio, foi uma circunstância casual, de novo, talvez como casual ou planejada? Né? Não foi planejada. Foi assim.
Eu estava num momento de muita frustração, cursando economia no Rio de Janeiro, sem nenhuma motivação, né? Sempre empreendi, sempre fui um cara muito inquieto, então eu era DJ, depois eu fazia camisetas e vendia no autódromo na corridas de Jacarepaguá. Eu sempre Fazendo alguma coisa. Eu sempre fiz alguma coisa, uma atividade produtiva e que gerava resultado. E sempre me motivou demais isso. Mas, enfim, na escola, aquele ambiente era muito pouco assim, motivador para mim, né? Ainda mais economia, que era um tema que se tem alguma coisa menos exciting do que economia, esconderam, porque não tem, né? Ciências econômicas, etc. Contabilidade, né? Então, chato. É chato. E aí, naquela ocasião, eu, como DJ, promovendo festas e etc., conheci um amigo que era fotógrafo e tive acesso, sem querer, na casa dele, a uma revista que eu peguei na mão, como qualquer pessoa pode pegar em qualquer lugar, no cabeleireiro, qualquer lugar. E aquela revista trazia a história espetacular da Elite, do John Casablancas, das modelos da Elite. E eu olhei aquilo e eu fiquei fascinado. E, como sempre acontece na minha vida, eu entro numa espécie de transe. E eu olho as coisas e eu falei, eu vou trazer isso aqui para o Brasil. Mas foi uma decisão que parecia completamente alucinada. Não tinha nenhum embasamento. Mas eu não dormi aquela noite. Eu decidi escrever uma carta para o John Casablancas, que eu enviei via Telex. Eu não sabia falar inglês, então o meu amigo traduziu para mim. Inclusive até convidei ele para ser sócio, só porque ele tinha traduzido o Telex. Mas ele não acreditou que ia dar certo. E depois se arrependeu. Claro. Então, mas aquela jornada completamente, aquela corrida maluca, me fez acreditar que eu podia, né? E aí isso me lembra um conto budista. Tinha um monge no topo da montanha, junto com o discípulo, e aí estava uma ventania danada, e o monge tinha que atravessar um fio de aço para passar de um ponto para outro do penhasco. E aí o discípulo pergunta, mas mestre, você não tem medo de que essa ventania lhe possa derrubar e o senhor vai cair no penhasco e vai morrer? Aonde o senhor encontra coragem para fazer uma travessia tão perigosa? Ele falou, gafanhoto, é muito simples. Eu me visualizo do outro lado. Quando a gente se visualiza no outro lado, quer dizer, já naquela situação, o processo ele é um detalhe. Ele já não é mais assustador. Ele Fantástico. É só uma etapa que você tem que cumprir. Então, e assim foram várias fases. Eu, circunstancialmente, de novo, tive acesso ao diretor da DHL naquela época que estava chegando no Brasil, que estava buscando jovens universitários que queriam viajar para os Estados Unidos. Opa, tô dentro. De graça, levando só os malotes. Bom, virei pombo correio da DHL. Eu era courier da DHL. Até hoje, nas minhas grandes palestras, eu vou vestido com a minha jaqueta da DHL. Para lembrar que todo sonho tem um preço a ser pago. E eu fui, e eu fiquei no YMCA, lá na 47, no banheiro coletivo, enfim, né? E aquilo foi o primeiro impulso para eu sair do Brasil. E, bom, o resto é uma história longa, mas, de novo, foi uma necessidade de encontrar um propósito, um caminho para eu desenvolver a minha vida profissional, para eu me realizar como pessoa. E assim foram várias das minhas iniciativas, depois sucessivas, né, a partir da Elite. E ali também o sucesso daquela minha empreitada se deveu grandemente à construção de um vínculo, de uma relação de amor e amizade com o John Casablancas. E eu também, mais uma vez, numa relação quase fraternal e paternal, assim, né? Porque ele era quase um pai para mim. E foi muito legal ver essa evolução do garoto
que almejava, que aspirava aquele cara de grande sucesso, depois crescer tanto quanto chegar a ficar do lado, Fantástico. né? E depois trazê-lo para negócios meus que não tinha nada a ver com ele, né? Então a gente viveu todos esses ciclos e depois, lamentavelmente, ele adoeceu e eu também, de novo, tive o privilégio de cuidar, de estar perto, de participar dessa transição, dessa catarse, da despedida de um grande amigo, quase poderia te dizer sem nenhuma dúvida que foi o meu melhor amigo. Então a catarse de viver a transição da vida e da morte e cuidar dessa transição foi muito especial para mim. Foi difícil, a dor da perda, mas a alegria de ter sido eleito, a alegria de participar, a alegria de estar ali naquele momento e poder se despedir dele e perante toda a família e os amigos. Então, eu acho que quando a gente tem o privilégio de chegar em algum momento da nossa vida e ser escolhido por alguém nesse nível, eu acho que você pode parar, pensar que você deve estar fazendo alguma coisa certa. Sim. Ou que você está atento àquilo que de fato é importante na vida. E eu acho que é isso que fará com que cada um que possa estar nos assistindo, para você ou para mim mesmo, a gente precisa se lembrar das coisas, lembrar dos valores, lembrar daquilo que de fato faz a diferença. Porque se você quer ser diferente, você tem que fazer a diferença. E isso não é falar alto, gritar, acumular riqueza material, mas você, para ser uma pessoa extraordinária, você precisa ser escolhido. Uau. E para isso a gente precisa conquistar as pessoas, não pela nossa potência, mas pela gentileza e a inteligência de poder se conectar no coração. Caramba, Eu acho que isso aqui é uma mentoria. Eu acho que, enfim, mas eu acho que é muito filosófico, mas eu acho que é fundamental para uma vida feliz. E nós conhecemos a história do encontro que você teve com o Trump, tudo, mas eu queria que você pegasse um momento, quando você visualizou, você imaginou, eu vou encontrar ele, eu vou ter uma reunião, Sim. ele vai me dar um período X para poder apresentar, você deve ter... E de repente o cara fala, você tem 3 minutos. Então eu vou resumir em 3 minutos. Resume. Eu tive uma abordagem de uma pessoa que queria que eu intermediasse a venda de uma propriedade imobiliária, uma propriedade onde poderia se desenvolver um projeto. A pessoa tinha uma intenção de que eu fizesse essa intermediação junto ao John Casablancas, que já naquela época morava no Brasil, e eu disse, olha, isso não tem perfil para o John Casablancas. Mas quando ele me explicou qual era a vocação que aquela propriedade poderia ter para o desenvolvimento de um empreendimento de luxo, com golfe, etc., eu falei, olha, me perdoe, mas aqui não é o John Casablancas, é o Donald Trump. E a pessoa falou, você está maluco? Mas quem vai falar com o Donald Trump? Quantas vezes você foi chamado de maluco? Não, se eu não for chamado uma vez por semana... tem alguma coisa errada. Estou com algum problema. E aí foi divertido porque ele falou, mas você está louco? Nós estávamos tomando um vinho na minha casa. Ele falou, mas quem vai falar com o Trump? Eu falei, eu. Ué, mas você conhece o Trump? Não, ainda, mas vou conhecer. Bom, ele foi embora desacreditado completamente daquilo. Eu passei a mão no telefone, liguei para o John Casablancas, que já não estava mais nem na elite, porque eles eram amigos... na época que moravam em Nova York, de solteiros, etc. E ele se comprometeu, se propôs a me fazer uma conexão. Ele até falou, olha, eu faço isso, você me dá um terreno lá se der certo. Falei, pô, tá fechado o negócio. Ótimo. Mas isso naquele mesmo dia. Bom, eu sei que a história longa, curta, ele fez um fax naquela época para o Donald Trump. Eu preparei um PowerPoint com conceitos apenas, muito assim, high level. De quanto tempo? High level. Você calculou que você teria quanto tempo para poder apresentar? Nada, esquece, nem cheguei nesse ponto. Aí ele mandou o fax. E eu mandei para uma suposta executiva, secretária, o PowerPoint, que tinha 1 mega naquela época, para sair demorava 2 horas. E ele disse, o Casablancas me disse, olha, você aguarde que em algum momento ele vai alguém do grupo da empresa deverá te procurar para saber mais detalhes, né? Falei, tá bom. O que podemos fazer agora é só esperar. Bom, me ligou o próprio Donald Trump. Uau. A secretária me pegou desprevenido na casa do meu amigo que não acreditava que ia acontecer. E eu estava mostrando a ele o que eu tinha feito. Me liga a secretária e fala, o senhor pode falar com o senhor Trump agora? Eu falei, não, estou ocupado. Óbvio. Aí peguei a ligação, você imagina o que foi. Uma conversa excelente.
assim, muito simpática, muito informal. E até ele perguntou, mas então, eu recebi aqui o fax de recomendação, achei fantástica a relação que você tem com o John, mas não entendi qual é o negócio. Falei, mas você não viu a apresentação? Não. Você mandou para quem? Para tal? Não! Pode, anota aí. Manda aqui para minha secretária particular, eu vou receber e te ligo em seguida. Não só ligou uma vez, ligou duas no mesmo dia, no intervalo de 15 minutos. E assim, ele se encantou com a história e me chamou para a reunião. Na segunda-feira seguinte, 9 horas da manhã, na Trump Tower. E ali, quando eu cheguei, né, preparado para apresentar, conversar um pouco mais os detalhes, eu encontrei um homem completamente diferente, num estado de humor terrível, né, e que diretamente me disse, olha, Belino, eu não estou realmente num bom dia, eu estou aqui com o meu advogado, com o meu vice-presidente de desenvolvimento, estamos com muitos problemas aqui para resolver, e você me pegou um dia ruim. Para você não perder a viagem, quanto tempo foi mesmo lá de São Paulo para cá? 9 horas. Ok. You have 3 minutes. Uau. Ninguém me avisou que ia ter 3 minutes. Exato, é o que eu fico pensando aqui. Foi na hora. Então, eu digo que eu me preparo, Lúcio, todos os dias para o imprevisível. Eu não me preparo para o previsível. O imprevisível não me assusta. O imprevisível não me constrange. Seja quem for. Naquele caso, era o Donald Trump, o maior magnata do imobiliário americano. Sim. Quem poderia dizer que seria o presidente da América? E para mim, era qualquer outro, igual a mim, não me pagou minha passagem, não me chamou para almoçar, ainda me disse que eu só tinha 3 minutos, não me deu nenhum cafezinho, que consideração eu tenho que ter para um cara desse? Nenhuma. Então, eu simplesmente tive que enfrentar o desafio. Então, entendendo que, no fundo, ele não queria ouvir uma narrativa de 3 minutos, ele queria se livrar de mim em 3 minutos. Você sabe como é que funciona isso. Quando o cara te diz, you have 3 minutes, cai fora aí porque eu tô sem tempo. Ele não quer saber se você é bom de oratória em 3 minutos? Ninguém. Isso é uma frase antológica da América para se livrar de vendedor de faca guinzo, Bíblia, Mormon. Você sabe como é que é? É isso aí. Você tem 3 minutos na porta, o cara bate na porta, o cara quer se livrar das pessoas. Então, dentro dessa perspectiva, eu entendi que eu não tinha nenhuma chance para convencer a nada, mostrar nada. Até porque só para ligar o computador demorava 10 minutos. Muito bem. E aí eu entendi que eu tinha que tirá-lo do estado mental que ele estava. Então, ao invés de tentar responder àquela ameaça, né, quase, eu resolvi fazer perguntas para ele. Isso eu em pé na sala. Eu não fui convidado para sentar, meu amigo. Eu estava em pé na sala. E aí eu perguntei a ele, falei, Donald, você sabe que no Brasil a gente tem a segunda maior frota de jatos privados do mundo? Que o número de helipontos na cidade de São Paulo é o maior do mundo? Número de helipontos. Que uma Ferrari no Brasil custa 2,5 vezes mais do que custa nos Estados Unidos, tem fila de espera e as pessoas pagam ágil para pegar o carro na frente do amigo para poder ir no restaurante para dizer que é o bacana da cidade. Que as vendas de Louis Vuitton, de Prada, de Chanel no Brasil equivalem-se às vendas por metro quadrado na Ásia. Sabia que aqui nós temos duas... Aqui em Nova York você tem uma Tiffany, enquanto São Paulo naquela época tinha 2. E ele, obviamente, eu ia perguntando e respondendo, né? Porque ele não sabia nada disso. E ele ficou ele não entendeu nada. E eu falei, no final, não demorei nem 1 minuto e meio para falar isso. Eu falei, eu acho que você não está entendendo o valor que a sua marca tem como um aspiracional de luxo. E que esta marca, associada a empreendimentos imobiliários de luxo num país como o Brasil, que tem uma forte atração por marcas aspiracionais, especialmente para essa classe emergente, que tem um acesso a um capital num país de terceiro mundo, com tantos contratos sociais, seria um grande sucesso. Não demorou 2 minutos. Ele abriu um sorriso, falou, olha, eu acho que poucas pessoas entenderam o meu negócio, o valor da minha marca. Pediu para os 2 que estavam na frente dele ir embora da sala, me convidou para sentar, conversamos durante 1 hora. Ele falou, agora vamos fazer uma foto, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer um negócio. Eu não sei qual é o negócio ainda, mas nós vamos fazer. E tiramos uma foto, apertamos a mão, a secretária dele estava com o cartão de visita na mão, essa foto foi parar na primeira página do caderno de negócios do The New York Times, contando essa história. Ou seja, mudou E eu fui considerado o verdadeiro aprendiz, The Real Apprentice. Ele estava por lançar o show, e eu era uma história da vida real. Sim. E aí fui convidado pela McGraw-Hill, que é a maior editora de
negócios dos Estados Unidos para escrever um livro. Recebi um grande cheque. Como é que chama-se o livro? You Have 3 Minutes. Quem escreveu o prefácio? Donald Trump. Uau. Aonde eu lancei o livro? Na Trump Tower. 900 pessoas assinando o livro, horas. E ele lá. Então, para dizer, Lúcio, que, de novo, né, eu decidi a minha vida naqueles 3 minutos. Aquela oportunidade, não minha vida, desculpe. Aquela oportunidade, ela foi decidida em 3 minutos. Não foi num jogo de 2 tempos de 45, meu amigo, nem prorrogação. Foram 3 minutos. Eu tive que processar na minha mente uma decisão e uma ação e tomar uma atitude para reverter o jogo naquela hora. Então, aquele meu atrevimento, aquele meu desprendimento, aquela minha coragem de desafiar o cara, reverteu o quadro. Então, eu acho que na vida, isso é uma grande aula da escola da vida, né? Com respeito, com senso de humor, com preparação. Se eu não soubesse sobre essas dados, informações, eu não teria argumento nenhum. Eu estaria ali, seria um saco vazio. Então a gente precisa estar preparado para o imprevisível. Você nunca saberá quem você pode encontrar no elevador. Então, o que você faz? Vai pedir desculpa? Olha, se eu soubesse, teria estudado mais? Não. A vida não te dá a segunda chance, querida. Não dá. Vou gravar essa frase. Fantástico. Eu viajei. Você sabe que eu consegui quase que imaginar você. Eu sou muito assim, eu começo a imaginar. Quase você ali falando para ele. Muito legal. Agora, nos últimos minutos que nós temos, eu quero falar um pouquinho do IPO pessoal. Sim. Livro fantástico. Eu consegui ler um pouquinho. Eu fui lá no Amazon. Né? Imagino que esse aqui deve ser minha cópia. Óbvio, né? que sim. E da onde surgiu essa ideia de falar, ok, eu vou fazer um IPO pessoal? Então vamos lá, vou te contar também essa longa história curta. Eu, há 2 anos atrás, fiz um programa de mentoria. Um dos jovens que eu mentorei, ele trabalha na área de propriedade intelectual, marcas e patentes. E ele, ao final, veio me agradecer a experiência da mentoria e me disse, olha, se você me permite, eu queria te dar uma opinião, te dar uma sugestão. Hoje o mundo está vivendo uma transformação, a grande economia dos criadores, né? Creators Economy, já é hoje uma indústria de 60 bilhões de dólares, que é o quê? Criação de conteúdo distribuída nos canais digitais. Em resumo, é isso. Né? YouTubes, Instagrams, produtos digitais, infoprodutos. Esta é uma indústria, hoje de 60 bilhões, vai chegar a 85 bilhões no ano que vem. Muito bem. O que está acontecendo nessa revolução? Pessoas estão ganhando mais notoriedade, autoridade e influência do que marcas institucionais. Veículos de comunicação estão desaparecendo e, em alternativa, aqueles que se tornaram grandes influenciadores estão dominando a comunicação. Pega um exemplo do meu amigo Ricardo Amorim. Ele é mais importante do que Manhattan Connection, onde ele apareceu, do que os veículos para os quais ele colaborou ou colabora. Sim. Ele é uma instituição. Bom, e o resumo, ele disse, você deveria registrar a sua marca, Belino, porque você tem uma marca. E não quer dizer que você vai fazer uma linha de boné, camiseta, cueca, cinto. Não. Proteja o seu nome, porque ele é um ativo importante. Bom, conversa vai, conversa vem. Ele falou, inclusive, não vou lhe cobrar os honorários, só paga taxa, registre em tudo que é categoria que puder. E fizemos. Passa-se um ano, eu estou morando em Portugal, e ele me anuncia, me liga para dizer, olha, tem uma boa notícia para te dar, você é o mais novo dono da sua marca, do seu nome. Eu falei, muito obrigado. Ele falou, mas eu quero te agradecer, eu quero te dar um presente. Eu tenho desenvolvido uma metodologia para fazer avaliação de marcas para as empresas para as quais eu presto serviço. Porque, inclusive, em operações de M&A, uma marca é um ativo intangível que muitas vezes é incluído no processo de negociação como um valor intangível. Né? Um goodwill, que eles chamam. Muito bem. E aí, ele falou, eu desenvolvi essa metodologia e
fiz aqui uma avaliação empírica a partir da sua trajetória e das transações que você acumula nos últimos 3 décadas e meia e fiz um laudo. Me entrega um laudo, eu vou na última página logo, de cara, e diz, olha, a sua marca foi avaliada em 78 milhões. Tá. O que você pensou? A hora que você viu o valor 78 milhões. Ficou surpreso? Falou, não. Olha, eu vi o seguinte, ô Lúcio, eu fiquei muito feliz de ter incorporado na minha vida um ensinamento que meu avô sempre me fez relembrar. Que a reputação de um homem vale mais do que dinheiro. E aquilo era a comprovação, certificação de que reputação pode valer milhões. Valeu a pena. Valeu a pena cuidar da minha reputação. Porque eu sou a minha melhor marca. E aí eu peguei e comecei a olhar um pouco o que o mundo estava acontecendo, vi que a Walt Disney Group, na época que eu olhei, estava listada na bolsa por 250 bilhões de dólares, hoje está em 185 mais ou menos. 110 bilhões dos 250 naquela época eram ativos intangíveis. Marcas, personagens, não era parque, não era navio, não era carro, não era nada. Muito bem. Chamei meu advogado, chamei meu contador e disse, senhores, eu tenho uma companhia da qual eu sou majoritário. Hoje eu tenho aqui um conjunto de certificados de registro de uma propriedade, que são ativos. Então eu gostaria não só de incorporar esses ativos no meu balanço patrimonial intangível, mas gostaria de aproveitar o laudo e ampliar meu capital social. Posso? Vamos tentar. E num ato inédito, a Junta Comercial de São Paulo e a Receita Federal aceitaram e incorporaram e ampliaram meu capital em 78 milhões de reais na minha empresa. Uau. Então, a minha empresa hoje, ela ofusca um valor do meu patrimônio intelectual, que é a minha marca, que reúne os meus atributos da minha história, da minha trajetória. E aí, nesse processo de olhar e buscar como dar liquidez a isso, como criar mecanismos de captação, seja com várias formas, encontro uma história brilhante que o nosso querido e eterno Pelé, há 2 anos atrás, fez o seu IPO humano numa bolsa de valores humanos em Los Angeles. Entrei em contato com os empreendedores e rapidamente eles me abraçaram e eu fiz no dia 28 de abril do ano passado a minha oferta pública das minhas ações pessoais. Né? Doei, como você deve ter visto, 10% da emissão dessas ações para o Gerando Falcões, do meu querido amigo Edu Lira. Então já nasceu essa iniciativa com um compromisso social. Eu sempre tenho tido esse cuidado, esse carinho em compartilhar antes mesmo de acontecer. Eu vejo claramente o compromisso que você tem com pessoas. É isso. É assim, é fora de sério. O nível de compromisso que você não existe diferente. Não dá para fazer isso não dá para fazer isso de uma outra forma, né? Então, basicamente, essa história é retratada nesse livro, que conta como você pode construir uma marca de valor, né? Basicamente com valores e princípios inegociáveis, que são a sua reputação. E digo mais, eu construí a minha reputação, que hoje foi certificada em 78 milhões, quando eu não tinha reputação. Então, a reputação, você não compra ela, você constrói. E ela pode ser destruída em um segundo. Então, tem que tomar muito cuidado como você cuida da sua marca. Da sua marca. Que é seu nome, que é a sua vida, que é seu legado, que é a sua família. Então, o valor aqui é uma mera referência, não tem importância nenhuma. Eu só falo porque é curioso, porque é um número que ninguém nunca podia imaginar. É divertido vir assunto de mesa. Mas o importante por trás disso é que construir uma marca sólida é entender que você não é o logotipo do seu cartão de visita. Você não é o crachá que você tem pendurado no seu pescoço. Você não é um business plan bonitinho, ou um PowerPoint, ou um Excel com números coloridos que saltam e que jamais vão se transformar num Pix para sua conta. Porque as pessoas investem em pessoas. As pessoas confiam em pessoas. O seu negócio, por alguma fatalidade, seja por sua incompetência, falta de atenção, ou uma conjuntura, ou uma pandemia do Covid-19, querido, pode explodir. Sim. Mas pessoas não. Pessoas comprometidas, sérias, não quebram.
O que quebra são negócios esporadicamente. Mas pessoas não quebram. Não quebram. Investir em pessoas é o melhor investimento que você pode fazer. Uau. Mas começa investindo em você primeiro. Em você Porque se primeiro. você não entender isso, e se você não investir no seu crescimento, no seu grow, se você não se capacitar... Conhecer quem você é realmente. Você pode pedir para alguém fazer um cheque para você se você não faz um cheque para Não, você? não. Se você não investe em você... Você não confia. Desculpa, querido. Eu vou confiar em você? Se você não confia em você, se você não investe no seu desenvolvimento humano, como ser humano, eu não vou botar dinheiro em você que eu vou perder. No seu negócio, eu não quero nem saber que negócio você tem. Eu quero saber quanto que você está investindo em você hoje para ser uma pessoa extraordinária. Que compromissos e valores você tem para você enfrentar o pau quando o bicho cai, quando a coisa fica feia. Querido, para tomar vinho com os amigos é fácil. Eu tenho muitos. Eu quero saber tomar as pingas quando o negócio dá problema. Quem vai estar com você lá na hora de tirar a água do porão? Belino. A vida é isso. Assim, fantástico. Eu diria que quem pegar simplesmente esse podcast, parar para assistir e anotar. Eu peguei aqui vários ganchos. Né? Alguns eu já exerço, alguns eu vou aplicar. Mas olha que fantástico o conhecimento, a sabedoria que você trouxe aqui. Uma experiência de 40 anos. E aí eu fico sim incomodado quando as pessoas ainda falam que por que eu não mudo? Às vezes não tem coragem de assistir 40, 50 minutos. Foi uma aula que você deu aqui, sei lá, talvez quanto teria que pagar para poder sentar com você e aprender. Privilegiado por ter tido, por estar aqui com você, conhecer você melhor, sentir essa energia, que eu acho que faz a diferença de você escutar online depois e presencial. Muito obrigado. Não, satisfação. Lúcio, obrigado. Nosso tempo acabou. Eu ficaria aqui. Fico feliz de poder estar aqui com você, de compartilhar. Esse é o meu, a minha missão. Sim, eu aceitei isso. Claramente. Eu acho que quando a gente tem um talento, né, e não tem nada de errado a gente reconhecer o talento que tem. Sim. Mas a gente tem que reconhecer que você recebeu ele de alguma forma, né? Seja de Deus, seja do que você quiser chamar. Não tem problema também dar muito rótulo para as coisas. Mas quando a gente reconhece esse talento, reconhece essa capacidade de transformar e se inspirar, a gente tem que transbordar. Então eu acho que, e também fiquei muito feliz aí e grato pelo presente e eu acredito demais nessa questão de autogestação. Eu faço uma brincadeira com as pessoas, né, indo nessa direção, que eu digo o seguinte: se você não conseguir engravidar uma pessoa, querido, no seu sonho, nas suas ideias, ela não vai acontecer. Porque você precisa de uma gestação. Tem que nascer uma criança dentro de você, na sua cabeça. Ele tem que parir aquele projeto. Não é só fazer. Então, esse processo que é escola da vida, é dar vida a uma ideia, a um projeto, mas a partir de uma relação de confiança, de realmente cumplicidade. Até porque as pessoas às vezes esperam o momento certo. Quando eu tiver... Não tem momento certo. Não tem. O momento certo é começa a sonhar, no mínimo, visualizar, igual você falou. Mesmo. É isso. Fantástico. Bom, eu quero receber um autógrafo também. Não, autógrafo não, uma dedicatória. O autógrafo é artista. Fantástico. Olha, que alegria. Fantástico. Esse aqui também. E vou ler. Consegui ler um pouquinho, né? No Amazon, eu achei no Amazon. Obrigado pela... Estou levando alguns livros para os Estados Unidos, tá? Vou presentear 20 pessoas com esses 2 livros. Fantástico. Fantástico. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Que alegria. Que satisfação. Bom. Espero que realmente possa contribuir para o crescimento dessa nova consciência. Eu tenho certeza. Para mim, imediato. Bateu direto aqui. E para as pessoas que ouvirem e
sabe? Prestar atenção. Não precisa pegar tudo que você falou, muita coisa boa. Mas pega um e aplica. Para cada um vai dar um clique. Isso é o que interessa, que sirva de fagulha. O que importa é que um incêndio não começa antes de uma fagulha, querido. Tem que ter a fagulha. Tem que ter. Espero que a gente tenha muito obrigado. Fagulhas. Obrigado a você. Fantástico. Bora.